Agora nós convidamos para a primeira palestra da noite, a abertura do 14º Congresso Nacional de Pietro Baldi. Para a palestra da noite, o nosso querido irmão, escritor e jornalista, Ariston Santana Pérez. Que a paz verdadeira e eterna, a paz que emana de Deus, penetre e permaneça em nossos corações para sempre. Vamos tentar falar sobre Pietro Baldi e o Cristo Jesus com toda a simplicidade possível. Vamos tentar relacionar esses dois espíritos usando a linguagem do coração. O Baldi, missionário, que mais de uma vez esteve entre nós no planeta, realizando trabalhos importantíssimos em favor do despertar e da iluminação das consciências. O Cristo, espírito de mais avançada evolução que esteve na Terra, exercendo a função, no dizer de Emmanuel, de médium de Deus. Jesus, médium do Espírito Divino. O Baldi, médium do Cristo. Outros poucos sensitivos tiveram no curso da história oportunidades semelhantes a que o Baldi teve, especialmente na sua última passagem entre nós, no século XX, mais propriamente, intensamente. Desde que o Cristo retornou para o seu mundo de origem, o centro espiritual do universo, naturalmente, muitos médicos, artistas, poetas, santos, místicos, procuraram de uma forma ou de outra sintonizar essa esfera paradisíaca. Entretanto, esse é um grande trabalho de natureza interior, profundamente espiritual e mística. Lembramos de Francisco de Assis, que, especialmente no Monte Alverne, sintonizou Cristo numa inesquecível madrugada, deixando-se marcar pela presença magnética, cósmica do divino amigo. Aliás, bem mais tarde, seu amigo e companheiro Leão, agora com o nome de Pietro Baldi, psicografando a grande síntese, sob inspiração direta do Cristo, disse o seguinte: no momento de extrema paixão, no Gólgota, o Cristo abre os braços para
para o infinito. Mais tarde, porém, no Monte Alverne, Francisco de Assis abre os braços para o Cristo. No Gólgota, Jesus de Nazaré, abrindo seus braços, dizia: Senhor, tudo está consumado. E se lança de volta à sua esfera de origem, ao centro espiritual do infinito. Não era outra sua esfera. O Cristo já não pertencia propriamente a nenhum planeta. Esteve aqui numa única vez para cumprir a vontade de Deus e a sua vontade também, deixando no coração da humanidade os rastros de sua presença e a mensagem luminosa de Deus. Paulo de Tarso viu o Espírito do Mestre, deixou-se tocar, magnetizar, tombar no solo do deserto pela presença magnética, cósmica, poderosa de Cristo. Desenvolveu seu campo de percepção mediúnica, buscando cada dia maior e mais profunda sintonia com o Mestre dos Mestres, tornando-se, consequentemente, o apóstolo número 1 do cristianismo. Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila. Teresa era uma alma de extrema sensibilidade, uma das médiuns de maior percepção que passaram pelo nosso planeta. Conhecendo a sua ou as suas biografias, nós descobrimos, inclusive, que ela, Santa Teresa, tinha encontros marcados com o divino amigo. Em momentos de prece profunda e solitária. Uma vez lemos o seguinte: Teresa d'Ávila estava muito abatida e preocupada e angustiada, com uma infinidade de problemas que lhe abatiam o coração. Ela já praticamente não resistia a tantas críticas, tantas censuras, tantos ataques. A sombra da incompreensão parecia querer mesmo destruir os seus ideais mais santos. Ela então vai para o seu cantinho de preces, para um encontro que ela esporadicamente tinha com o Espírito de Jesus. Ajoelhada, orou fervorosamente, até que, de súbito, sua visão psíquica se abre e ela, mais uma vez, reconhece o Cristo ao seu lado, escutando a prece profunda, íntima, solitária do coração da santa. Aí Teresa d'Ávila suspira e diz: que bom, Senhor, eu precisava mesmo, mais uma vez, me sentir ao seu lado. Eu tinha necessidade de que o Senhor viesse a mim
para escutar o meu desabafo. Mestre, eu já não tenho mais forças para resistir. As provas são constantes e também são intensas. Assim que ela fazia o seu desabafo, bastante humano, Jesus, com um leve sorriso, diz: filha, não reclames tanto. Afinal de contas, a vida dos meus amigos é assim mesmo. Aí Teresa, trazendo à tona a sua criança divina, diz: ah, é? Então já sei, é por isso que o senhor tem tão poucos amigos. Ali estava a médium, a santa, a mística e ao mesmo tempo o ser humano, reclamando, pedindo colo. Ali estava a criança, desabafando, pedindo ao Divino Mestre proteção, amparo e luz. Houve na Índia, no século XX, um homem também considerado santo, que teve a oportunidade de ver Jesus e ouvir a sua divina voz mais de uma vez. Sadhu Sundar Singh, cognominado de apóstolo dos pés sangrentos. Por quê? Porque uma vez, na madrugada de seu casebre, enquanto dormia, Sadhu percebeu uma grande luz invadir a sua alma e o seu quarto. Abriu os olhos repentinamente, sentou-se na sua cama e a luz permanecia. O quarto era naturalmente escuro, não havia lâmpada sequer, e aquela imensa luz a invadir a alma e o ambiente de Sadhu Sundar Singh. Ele ficou impressionadíssimo, sensibilizadíssimo, até que começou a ouvir passos leves e firmes. Logo, ele percebeu que alguém se aproximava, como se a sua visão se abrisse ainda mais, se abrisse ao infinito. Ele percebeu, reconheceu, era alguém muito especial que descia do infinito para trazer ao coração de Sadhu a sua bênção celestial. Era Jesus em espírito, revelando a sua imagem convencional. Sadhu levanta-se e em seguida ajoelha-se diante do Mestre e percebe que Jesus trazia nas mãos um livro. Imediatamente, Jesus, ali em espírito, mostra a capa do livro e não diz uma palavra. Sadhu lê. Eram letras luminescentes, formando a seguinte palavra: Evangelho. Ele não entende bem, demonstrou não haver entendido bem a mensagem que Jesus estava lhe trazendo naquela noite quase madrugada. Jesus então, naturalmente com certa dificuldade, diz: meu filho, este é o livro divino, é o meu Evangelho, feito de sabedoria e de amor. Imediatamente o Cristo lhe
faz uma imposição de mãos, Sadu perde o sentido. Mais tarde, quando desperta, sai à procura, nas aldeias da Índia, à procura de um exemplar que fosse apenas um do Novo Testamento. Encontrou e tornou-se assim pregador do cristianismo, divulgador dos sublimes ensinamentos do Mestre, por onde ele pudesse andar. E preferiu andar descalço, de aldeia em aldeia, por essa e aquela estrada, de cidade em cidade, de casa em casa, descalço, sempre descalço. E os seus pés estavam sempre sangrando. E por isso passaram a chamá-lo de apóstolo dos pés sangrentos. Sadu fala nas suas anotações de contatos mediúnicos, raros porém verdadeiros, que ele tivera durante o cumprimento de sua missão, contatos com o espírito de maior evolução que já esteve em nosso planeta, segundo palavras contidas no Livro dos Espíritos, obra fundamental da nossa doutrina. Quem mais, meu Deus, teria tido essa oportunidade? Com certeza, muitas pessoas de coração puro e simples. Um exemplo interessante: determinado poeta, cristão, pessoa humilde e generosa, uma noite estava muito sensibilizado com as suas últimas leituras nas páginas do Novo Testamento. E aí, na sua oração antes de dormir, disse do fundo do seu coração: ah, meu Deus, se um dia eu pudesse ver o Espírito de Jesus, seria a oportunidade sublime da minha existência. Pois bem, naquela mesma noite, num sono profundo e num sonho inesquecível, aquele poeta se deslumbrou com uma visão fantástica que tivera muito além da atmosfera terrena. Assim que despertou, foi depressa à sua escrivaninha, pegou uma caneta e papel e escreveu simplesmente o seguinte: a túnica que ele veste, a túnica aurilavrada, tem a cor azul celeste das fímbrias da madrugada. Não encontrando palavras para descrever o Espírito propriamente, o divino Espírito do Mestre, ele tentou descrever apenas a aparência, a veste, que ele tiver a oportunidade de ver lá nos páramos da eternidade. A túnica que ele veste, a túnica aurilavrada, tem a cor azul celeste das fímbrias da madrugada. Aquela visão naturalmente ocasionou a mais profunda e silenciosa revolução na alma daquele poeta. Porque numa visão, num sonho desses, a pessoa se deixa tocar e fica com as chamadas marcas do Cristo para sempre.
Uma vez, gente, eu vi uma coisa impressionante, e não faz muito tempo não. Numa esquina lá de Brasília, dizem que Brasília não tem esquinas, mas até que a gente encontra de vez em quando. Eu estava esperando alguém, próximo do jardim, bancos, aí se aproximou um homem de aparência estranha. Estranha. Parece que ele via coisas que as outras pessoas não viam. Alguém perto de mim olhou e fez um sinal, como que quer dizer, ele não é normal, ele é louco. Mas aquele homem me chamou muita atenção. Eu me encostei no poste e fiquei observando o jeito daquele louco, entre aspas. De repente, como se não houvesse mais ninguém naquele lugar, ele alongou, projetou a sua visão assim nos céus e soltou um grito, depois outro. No terceiro grito veio a surpresa, e eu observando. Quando ele olhou para o alto, como se realmente estivesse observando ou descortinando algo além das nuvens, ele soltou o primeiro grito: Jesus! Claro que eu fiquei impressionado. Eu estava sintonizado com aquela cena. Meu Deus! Mais duas vezes. O terceiro grito foi que eu tive que me sentar. Jesus! Bem mais alto. E ele tentava com que escutar alguma resposta. Respirou fundo, sorriu um pouco e aí soltou o terceiro grito: Jesus! Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Eu tive inveja daquele louco. Vamos chamar isso de inveja espiritual só para disfarçar. Mas eu desejei estar no coração daquele homem naquele momento. Saiu cantando a música do Zeca Pagodinho, né? Em sintonia, gente, em sintonia com Jesus. Ele sentiu aquela expressão, aquele olhar, aquele sorriso, aquele ritmo, aquela vibração, era de alguém que estava em contato com outros horizontes, em sintonia com outras esferas. Quem poderia negar de sã consciência que aquele homem de fato não viu, ou escutou, ou sentiu a presença do Divino Mestre? Aliás, o próprio Mestre disse em alto e bom tom: eu estou de partida. Traduzindo, né? Da nossa maneira, eu estou de partida, gente. Mas não fiquem tristes, não fiquem angustiados. Eu estarei com vocês todos os dias, passo a passo, até a consumação dos tempos. Ou seja, enquanto nós estivermos, digamos, condicionados pelos limites do tempo, dessa dimensão chamada tempo, ligada diretamente ao transformismo da evolução, teremos necessidade dessa presença divina, dessa palavra amiga, esta palavra que ninguém neste mundo, por
desejar, mesmo que seja apenas na tela da nossa imaginação, ver Jesus diante de nós, irradiando sua aura, cujas luzes se confundiram com os raios do crepúsculo. Imediatamente, o Mestre, olhando no fundo das nossas almas, com vibração de puríssimo amor, diria: eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, entre elas eu estarei. Minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo para sempre. Tivemos uma oportunidade incrível certa-feira. Nós estávamos em Roma. Falar pessoalmente, eu estava em Roma. E sem que houvesse acontecido qualquer programação, eu me encontrei com José Amaral e Dona Leirinha, um casal que fundou o Instituto, ou Fundação agora, Pedro Baldi em Campos. Encontramos nós três lá. Foi uma alegria, uma grande surpresa. Mas, depois de alguma conversa, José Amaral virou-se para mim e disse: Ariston, plano espiritual com certeza promoveu esse nosso encontro aqui. Eu estava à procura de uma pessoa com o seu perfil. Eu não sei bem que perfil é esse. Mas, com o seu perfil, você pode nos acompanhar até Colimberto, aqui no interior da Itália, local onde o Baldi psicografou a grande síntese, numa propriedade que era de sua família na época. Eu podia, como se estivesse mesmo esperando aquele convite. Ótimo, Amaral. Quando? Olha, nosso amigo fulano e tal nos emprestou um carro, você sabe dirigir, eu dei o mapa, vamos lá. E saímos de Roma e fomos até esse lugar, onde fica a chamada Torre Colimberto, onde o Baldi psicografou a síntese. Lá chegando, Amaral virou-se para mim e disse: a gente precisava de uma pessoa que fosse médium, que tivesse essa sensibilidade psíquica que você naturalmente tem, e a gente sabe. É o seguinte, num desses lugares aqui, numa dessas estradinhas, e tínhamos 3 ou 4 estradinhas naquela pequena fazenda, né? Num desses lugares aqui, o Baldi teve um encontro inesquecível, e ele escreveu isso para sua obra. Um encontro com Francisco de Assis e Jesus, os dois espíritos. O Baldi estava caminhando solitariamente uma vez da manhã, quando iniciava a psicografia da grande síntese, e teve esse encontro. Quando Jesus vira para ele, no momento de plena transfiguração, ele chama de Pedro. Pedro, repetindo a cena de antônio: Pedro, tu me amas? O Baldi, ou seja, Pedro: sim, mestre, eu te amo. A cena se repetiu: Pedro, é verdade, tu me amas? Sim, mestre. Pedro, tu me amas mesmo? Claro, tu sabes, Senhor, o quanto eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Naquele instante, naquela visão, em vez de ovelhas,
se abriu diante da visão psíquica do apóstolo Pedro, o Pedro Balde, uma imensidão de almas, gente de todas as procedências, com todas as características possíveis, encarnadas e desencarnadas, gente de toda parte do mundo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Voltemos um pouco. Pois é, camarada dizia, vamos caminhar por aqui, porque o Balde não disse claramente onde foi que ele teve esse encontro com Francisco e Jesus. Aí nós saímos naquele carro emprestado, eu dirigindo devagarinho, ele dizia, vamos por aqui, subi, tal. Ele ao meu lado, dando a linha atrás, vamos. Amaral, o que você quer? O que você quer ver? Ele disse, nada, vamos andar. Volta agora. Tem ali aquele outro trecho. Vamos abrir essa porteira, abrimos. Vamos lá. De repente, numa daquelas estradinhas, eu ia dirigindo, eles dois presentes dentro do carro, aí me faltou força para continuar acelerando o carro. Entrei assim num processo repentino de esgotamento físico e psíquico, parei o carro, me debrucei sobre o volante e comecei a chorar copiosamente. Amaral passou pela mesma crise, digamos assim, começou a soluçar que nem uma criança. Dona Neina também. Aí nós saímos do carro e Amaral disse, está confirmado. Ele tinha me falado de uma pedra grande, eu havia esquecido dessa pedra. Agora, a memória me trouxe à tona essa imagem. Foi exatamente aqui que houve esse encontro histórico e inesquecível entre o médium e entre o Balde, seu e nosso mestre, e o seu e nosso companheiro Francisco de Assis. Balde psicografou, não escreveu a grande síntese, principalmente sob o comando e o pensamento de Jesus. O que estamos afirmando não é coisa nossa. Ernesto Bolzano, cientista, disse, leu as grandes mensagens e afirmou, aqui está a voz do poderosa, dinâmica, cheia de misericórdia do Divino Mestre. Ernesto Bolzano. Mais tarde, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos e Emmanuel, principalmente pela psicografia inconfundível, singular do nosso querido Chico Xavier. Esses grandes espíritos, através desse grande e respeitadíssimo médium, afirmaram por escrito, em belíssimas páginas, o que acabamos de dizer. A grande síntese e, por extensão, todas as demais obras escritas pelas mãos de Balde foram trazidas da esfera crística. Aliás, Emmanuel também, utilizando-se da mediunidade de Chico Xavier, quando uma vez lhe perguntaram sobre o Balde, ele simplesmente disse o seguinte, Emmanuel, pelos lábios de Chico Xavier, disse o seguinte, Pedro Balde traz ao nosso planeta mensagens de uma altíssima esfera espiritual de onde ele mesmo provém. O Balde estava vivo, encarnado.
O Cristo esteve acompanhando o balde, passo a passo. Foi o Cristo que determinou, agora ou nunca, mostrando o caminho do Brasil. O balde estava um tanto quanto indeciso. Havia muitos convites para que ele se transferisse definitivamente para o nosso país. No meio das suas dúvidas, aparece-lhe o Cristo com uma visão alcançada e aponta em direção do nosso país, do Cruzeiro do Sul, e diz: ou agora ou nunca, é lá que deves cumprir a tua missão. Há momentos fulgurantes do trabalho de Pedro Alves. Quando ele escrevia, por exemplo, a Sese Mística, em dado instante, em plena noite, ele diz: o que vejo daqui para cima já não consigo descrever. Tudo que agora eu sei é chorar. Em seguida, retomando a caneta, escreve: minha alma é uma chama que arde em plena noite. Sensibilidade, simplicidade, maturação biológica, como ele próprio dizia. O balde foi apóstolo do Cristo, com o nome do balde ou com o nome de Pedro. Jesus era seu amigo pessoal. Mas iniciamos nossa palestra dizendo que faríamos o possível para usar uma linguagem simples, para falar com a possível simplicidade de dois grandes amigos, o apóstolo, o mestre, o balde e Jesus Cristo. E assim nos lembramos de um acontecimento também muito bonito, narrado por Cornélio Pires, poeta desencarnado. Cornélio conheceu uma mulher muito simples, lavadeira de roupas, no interior de Minas. Era uma criatura extremamente sensível, amorosa, pura e humilde. Chamava-se Rita, Dona Rita. Cornélio conheceu essa mulher e ouviu sua história e escreveu o seguinte sobre Dona Rita: o sonho de Dona Rita era ver Nosso Senhor, beijar-lhe a face bonita, toda enfeitada de amor, fitar-lhe o vivo esplendor dos olhos, que imensa dita, ver Jesus, Nosso Senhor, era o sonho de Dona Rita. Um dia, ela dormiu sorrindo, desdobrou-se, foi subindo, e num carro todo em luz, alguém chamou: minha filha, quem sois? Que maravilha! Ah, Dona Rita, eu sou Jesus. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Quem viveu como o balde viveu, merece a proteção direta do excelso amigo. Até porque esteve aqui na terra a serviço do seu evangelho, da sua doutrina de amor, caracterizada pela imparcialidade e pela universalidade.
universalidade. São essas exatamente as colunas que sustentam toda a obra, todo o pensamento de Pietro Baldi, pensamento tocado e iluminado pela mente do Divino Mestre. Nós estamos participando, graças a Deus, e graças à proteção dos nossos amigos espirituais, estamos participando já, a partir desta noite, do 14º Encontro Nacional Pietro Baldi. Portanto, devemos encher o coração de alegria, de júbilo, de gratidão e, sinceramente, no silêncio das nossas almas, manifestar aos amigos espirituais aqui presentes esse nosso sentimento. Quem sabe, repetindo aquelas mesmas memoráveis palavras do apóstolo Pedro, quando no momento inesquecível ao lado do Mestre, suspirou feliz e disse: Senhor, bom mesmo é estar aqui. Traríamos para o nosso ambiente, nesta noite, neste momento, em Caldas Novas, traríamos para o nosso coração coletivo, para essa unidade maior, essas mesmas, ou mais ou menos essas mesmas palavras do apóstolo, dizendo: Mestre Jesus, amigos espirituais, Fabiano de Cristo, o Baldi, bom mesmo estarmos aqui, envolvendo-nos nessas vibrações de amor e de infinita paz. 17 de agosto de 1951, em pleno Leopoldo, Chico Xavier recebe seu grande amigo Pietro Baldi na sua primeira viagem ao Brasil. Dia de festa, festa espiritual naqueles corações. Chico Xavier, Pietro Baldi e mais 10 companheiros. Coincidentemente, eles se reuniram em 12 pessoas, 12 amigos do Cristo, e representando naturalmente os 12 apóstolos. No momento determinado, após alguém fazer uma prece singela, Chico Xavier começa a psicografar, sentado numa cabeceira, ao tempo em que o Baldi dava início também a uma psicografia. Duas entidades, duas baús, duas fontes de sabedoria e amor. Chico Xavier psicografando, o Baldi simultaneamente também psicografando. Quando um encerra seu trabalho, sua captação, o outro também. Chico, no momento inusitado, singular, lê uma das mais belas páginas da sua missão como médium e também como apóstolo do Cristo. Página assinada por Francisco de Assis, cujas palavras sintetizavam merecida homenagem ao apóstolo que estava visitando a nossa pátria. Em seguida, o Baldi lê a mensagem que ele pudera captar pela sua psicografia dinâmica e intuitiva.
assinada pelo Espírito que já não tem nome nem forma, fogo de luz, sabedoria e amor, sua voz, duas belíssimas mensagens no encontro ou reencontro de verdadeiros amigos do Cristo, sob as claridades de uma presença indefinível, a presença daquele que já havia se unificado com o próprio Deus, o doce e meigo Rabi da Galileia. Reunião inesquecível e histórica. Dia seguinte, tivemos uma conversa com um dos amigos que nos relatou esse fato, Joaquim Alves. Jô, ele me disse: Ariston, eu estava presente naquela reunião. No dia seguinte, eu e Rubens Romanetti nos encontramos com Chico e ainda estávamos embevecidos, inundados por aquelas vibrações. Aí eu tive a iniciativa de fazer a seguinte pergunta a Chico Xavier: Chico, como você se sentiu no momento em que psicografava a mensagem de Francisco de Assis, na presença do Cristo, sua voz? Chico baixou a voz em sinal de reverência aos céus e disse: Jô, Romanetti, naqueles momentos eu me senti como se eu estivesse me diluído no oceano de luz. Merece repetição. Eu me senti como se eu estivesse me diluído no oceano de luz. O balde viveu neste altiplano, nesse estado superior visual, ou seja, na dimensão da superconsciência, e foi neste andar mais alto, nesse terraço aberto, que ele, no espaço sagrado de sua alma, pôde e podia diariamente captar os conceitos e os ensinamentos da esfera mais alta, de onde ele também provinha. Não podemos ou não devemos naturalmente nos comparar com esses grandes apóstolos. Estou falando de mim. Mas todos nós, gente, participando de um conclave dessa natureza, nesta dimensão de amor, sabedoria e luz, devemos agradecer a Deus também, agradecer ao nosso Divino Mestre, manifestar a nossa gratidão ao Espírito de Ubaldi, ao nosso querido Chico Xavier, Fabiano de Cristo, e tantos outros luminares do espaço infinito, dizendo na simplicidade das nossas palavras: obrigado, especialmente Jesus, Mestre de todos nós, obrigado, Senhor. Só temos a dizer apenas aquelas mesmas palavras que um dia o teu apóstolo disse, enquanto contemplava o inesquecível luar na calma do Getsemane: Mestre, amigo, Senhor, bom mesmo estarmos aqui. Que este Mestre inesquecível, que este amigo inseparável dos nossos corações,